Boa tarde, professora. Me chamo Evelyn Pereira, da turma V1, e hoje eu vim falar um pouquinho do tema A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Bom, os meus objetivos serão explicar um pouco do conceito da ideologia para Marx e Engels, que também entra aí na história um pouco, e a ideologia da classe dominante, falar um pouco também e dar alguns exemplos. Bom, o significado de ideologia, ela depende do contexto e do pensador. Por exemplo, a ideologia ela pode ser o conjunto de ideias de um grupo, produção de significados e valores, manipulação por meio de ideias ou até mesmo falsas ideias. Uma forma de entender o mundo, entre outros. Em outras palavras também, a ideologia para a sociologia, ela possui uma origem social, sendo então inseridas também em relações de poder e conflitos existentes na sociedade. E tem um livro também chamado A Ideologia Alemã. O capítulo 1 dele, ele é um livro de Marx, se eu não me engano. Ele diz que o conceito de ideologia parece como equivalente à ilusão, uma falsa consciência, concepção idealista na qual a realidade ela é invertida e as ideias parecem como motor na vida real. Ou seja, para Marx, então, claramente, as ideias das classes dominantes são as ideologias dominantes na sociedade, já dizendo também a respeito do tema, central aí desse seminário. Então, a introdução. Para Marx e Engels, a ideologia é uma concepção invertida da realidade, até como eu disse um pouco antes, uma distorção da relação antagônica entre classes fundamentais da sociedade, a burguesia e o proletariado. Os atores eles concebem a ideia de como nada mais que uma ilusão da realidade imposta pela burguesia. Esta, portanto, estabelece a ideologia dominante como forma de controle ideológico que deturba a história do homem, a história real da luta de classes. Então, agora vamos falar um pouco sobre a ideologia da classe dominante. Para uma concepção mais marxista do termo, a ideologia ela se sustenta na sociedade devido ao interesse e ao favorecimento das classes dominantes, ou seja, a burguesia. Bom, a ideologia da classe dominante ela é o seu conceito mais conhecido por Karl Marx, que consiste em uma hierarquia na sociedade onde existe uma desigualdade social, seja ela territorial, monetária, material, ou existe um acúmulo de capital e bens em um pequeno grupo de pessoas que possuem o controle dos meios de produção e o governo, como a mídia e a arte, trabalham a favor dos seus interesses, sendo os demais a parte que é subordinada e compõem, eles proletariados, compõem a maioria na sociedade, os proletários, que trabalham para a minoria que domina os meios da sociedade. Aí, como exemplo, nós temos a ideologia da meritocracia, que faz com que as pessoas se contentem com o sistema capitalista. Ou seja, a ideologia no capitalismo faz as pessoas acreditarem que a desigualdade social é algo natural, ainda que o indivíduo é totalmente responsável pelo seu sucesso ou fracasso, e que ele se faz parte de uma classe baixa, ou porque ele não é preguiçoso ou não quer trabalhar. E chegamos à conclusão, então, de que esse modo, a frase conhecida de que a ideologia dominante, a ideologia da classe dominante, ela é atribuída a Marx, ou seja, a ideologia atua de modo a realizar a manutenção da desigualdade social e o privilégio das classes burguesas.